Olá, meus amigos e minhas amigas. Você sabe quais os assuntos mais cobrados nas questões do Enem desde 2010? Na aula de hoje vamos falar sobre isso. Nessa reta final para a prova, eu acredito que essa aula pode ser uma ferramenta importantíssima para você identificar aqueles temas os quais você não pode correr o risco de não saber muito bem. Vamos à aula de hoje? Para facilitar a nossa análise, eu dividi História em 4 grandes temas, que são História do Brasil, História Geral, História da América e História Temática. Considerando esses 4 grandes temas, destaca-se a História do Brasil. Foram cerca de 138 questões abordando o tema, quase o dobro das questões que cobraram História Geral e História Temática. Aprofundando mais a análise, vamos tentar entender quais são os subtemas de História do Brasil mais cobrados nesse período analisado. Para isso, vamos dividir em 12 subtemas. Dos 12 subtemas, destaca-se Brasil Colônia. Período esse que foi cobrado em 30 questões ao longo do período. Se você não gosta desse tema, eu te aconselho a superar essa antipatia. Ainda em História do Brasil, praticamente empatado, temos Segundo Reinado e República Oligárquica. Cada um desses assuntos foi cobrado respectivamente em 27 e 26 questões desde 2010. Ao longo do período analisado, apareceram 19 questões sobre a República Militar. República Militar, que é aquele período que vai entre 1964 e 1985. E 16 questões sobre a Era Vargas. Tem que notar que quando falo Era Vargas, estou falando daquele período que vai entre 1930 e 1945. Dos 12 subtemas de História do Brasil, 76,6% corresponde aos 5 temas que eu acabei de apresentar. Logo, é evidente que não dá para menosprezá-los. Vamos analisar agora História Geral, que corresponde a mais ou menos 24% de todas as questões de História. Dividimos História Geral em 7 temas, que ficaram assim: Pré-História, Antiguidade Clássica, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e Atualidade. Dos 7 temas, saltam aos olhos 2, que juntos correspondem a 66% do total de questões de História Geral. O assunto mais cobrado em História Geral é História Contemporânea. São 31 questões na prova. Já em segundo lugar, vem História Moderna, aparecendo 16 vezes no exame. Antiguidade Clássica aparece em terceiro lugar. É importante comentar que o tema tem ganhado espaço nos últimos exames e tem aparecido com muita força num diálogo constante com a disciplina de Filosofia. Em História, ela apareceu 10 vezes no exame. As chamadas questões temáticas, que aparecem na prova com grande carga de interdisciplinariedade, têm peso equivalente às questões de História Geral. Entre os subtemas de História Temática, destaca-se Arte, que apareceu 26 vezes. Depois vem os Problemas Sociais, com 21 questões. E em terceiro lugar, Conhecimentos Gerais, com 16 questões. Para que você tenha clareza de como as questões temáticas são cobradas na prova, eu vou deixar um link para um simulado aqui na descrição do vídeo. E aí você terá acesso ao gabarito e aos comentários dessas questões. Espero que essa análise lhe ajude a organizar a sua revisão, otimizando o seu tempo ao identificar assuntos que não podem ser negligenciados. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe na sua rede social. Se não é inscrito, inscreva-se. Ok, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.